Quem ama, perdoa. Psicofonia de Isoldino Rezende, pelo Espírito Ernesto. Parte 1. Sinopse. Esta obra trata, essencialmente, de um dos temas mais antigos e mais atuais do homem, a grande indagação do livro. O que acontece ao homem depois da morte? Em síntese, a que inspirou todo o pensamento humano desde os albores da civilização. O homem da caverna já a formulara, e continuam a formulá-la as filosofias e religiões e escolas de hoje. Capítulo 1. A cidade espiritual. Em um belo dia, Célio, Celina e eu, Ernesto, estávamos na colônia espiritual Casa de Misericórdia, extremamente felizes por termos conhecido aquele magnífico local. Observávamos as belezas naturais que encantavam nossos olhos diante daqueles lindos parques que se estendiam à nossa frente, irradiando seu perfume e beleza encantadora. Espiritualizando ainda mais o ambiente, encontramos amigos que tivemos o privilégio de conhecer e manter contato, como Ismael e tantos outros que trabalham na seara do Mestre, desde sua crucificação e seu retorno aos planos superiores. Ouvimos uma linda palestra do nosso amigo Estevão, que falou sobre amor, a fé e a caridade. Para sermos um samaritano seguidor de Jesus, temos de pegar nosso fardo e carregá-lo, não nos esquecendo de que o que fortalece nossa caminhada é o amor. E o que diminui o peso do nosso fardo é a fé. É ela que nos impulsiona na nossa trajetória, para que assim possamos perseverar e seguir em frente com os ensinamentos de Jesus. Com amor, a fé, a caridade, a necessidade de amar e de servir fica cada vez mais intensa em nosso coração. E passamos a enxergar nossas dificuldades bem menores, tão pequenas em relação às das outras pessoas, que passamos a ter condições de ajudar nossos irmãos a superar os obstáculos que encontram no caminho. Precisamos resgatar o que feriu profundamente nossa consciência, onde ficam enraizadas as iniquidades que cometemos outrora contra os nossos semelhantes. Sabemos que podemos nos libertar dos vícios e dos erros do passado, e assim termos nossa liberdade resgatada, com o sentimento mais puro que flui nas profundezas da nossa alma. Dai-nos, ó Pai, a vossa paz. Obrigado, nosso Criador. Terminada a palestra, Estevão disse a cada um dos membros da equipe: vocês estão aqui para iniciar uma importante missão na Terra, auxiliar nossos irmãos que estão passando por processos obsessivos e amparar os obsessores. Será um enorme desafio essa nova missão. Vocês vão lidar com eles, obsessores e obsediados que estão juntos por muitos séculos. Célio perguntou a Estevão: Estevão, será que estou realmente preparado para fazer parte desta nova equipe, na execução de um trabalho tão sério como esse? Celina acrescentou: não sei se sou merecedora de dar minha pequena colaboração a um trabalho tão edificante como esse. E Estevão respondeu: vocês são merecedores e estão preparados para essa tarefa. Vocês já têm vontade, coragem, disciplina, dedicação e sabedoria. Tenho certeza de que todos têm perseverança, dedicação e amor, e assim sendo, conseguirão libertá-los das marcas do passado. Encontrarão pessoas que estão reclamando por estarem passando por algum simples problema e também pessoas extremamente felizes por estarem cumprindo sua missão na Terra, mesmo carregando um fardo muito pesado, com imensas dificuldades a ser vencidas. A missão de vocês, Ismael, Célio e Celina, estão assumindo será de grandiosa importância, além de ajudar no trabalho da desobsessão nas casas espíritas. Auxiliando os encarnados, terão também o papel de formar trabalhadores para o mundo de regeneração. E Estevão nos trouxe uma linda lição. Meus filhos, a seara de Jesus nos convida ao trabalho com sinceridade e muita dedicação. Após 5 minutos de prece, devemos ter 5 horas de trabalho. Não podemos perder a oportunidade de seguir em frente com a nossa missão. Não se esqueçam de que ninguém está sozinho. No barco da vida, que é o nosso lindo planeta Terra, Jesus sempre estará no comando. Após a fala de Estevão, Ismael nos apresentou a equipe que nos acompanharia nessa importante missão na Terra.
Era composta de 60 voluntários. Célio, Celina e eu estaríamos à frente desse grandioso trabalho, sob as bênçãos de Jesus, que nos daria proteção e a oportunidade de coordenarmos a tarefa na terra com os irmãos sofredores. A primeira experiência com a qual iríamos nos deparar seria na casa transitória, parque hospitalar, com os obsediados que buscavam o último recurso para se libertarem de suas provações. Eles já haviam procurado por ajuda em muitos lugares e não encontraram solução para os seus problemas. Tivemos a oportunidade de abraçar muitos samaritanos que traziam grandes experiências de atuação na seara do bem. Até aquele momento, não tivéramos a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, mas eu já havia sido informado por meio de suas fichas reencarnatórias que eram espíritos que traziam uma experiência de trabalho de quase 2000 anos no mundo espiritual. Célio e Celina, naquele momento, estavam para realizar seu grande sonho, que era abraçar Estevão. Sentiram-se muito felizes quando puderam abraçá-lo, não contiveram as lágrimas e começaram a chorar diante daquele que, por sua grandeza, conseguiu com muita facilidade perdoar aquele que um dia tirou sua vida e, ao retornar ao mundo espiritual, continuou amparando. Ele foi o maior benfeitor de Paulo de Tarso. Aproveitando o momento oportuno, em nossa saída observamos mais uma vez aquele lindo ambiente. Presenciamos várias escolas de preparação para a reencarnação de espíritos que, enquanto viveram na Terra, não tiveram muitas oportunidades. Muitos passaram por inúmeras provações, mas sempre com o coração aberto à oração consoladora e à fé salutar, conseguindo assim superar as dificuldades e ser merecedores de estarem habitando em uma colônia espiritual como aquela, muito adiantada, tanto em tecnologia quanto em assuntos relacionados à convivência entre os seres humanos. Os habitantes da colônia nos tratavam com imenso respeito, amor e solidariedade, e foi possível sentir a energia deles pairando no ar, principalmente quando os abraçávamos. Saímos da colônia com destino ao planeta Terra. À medida que nos distanciávamos dali, as paisagens iam se modificando, o ar ficava mais pesado e nossa respiração ia se transformando. E assim, logo que adentramos a crosta terrestre, pudemos observar uma profunda escuridão. Vimos à distância focos de luz na terra acendendo aqui e ali, parecendo pequenos vagalumes, mas podíamos também observar a parte física do planeta. O que mais nos emocionou foi rever a natureza, o planeta azul iluminado pelo sol que se espalhava sobre as matas verdes da região amazônica. Os raios de sol batiam nas flores, que irradiavam luz como se fossem pétalas de diamante. Quando observávamos as trevas que cobriam a terra pela nossa visão espiritual, podíamos perceber muito sofrimento. Um dos samaritanos que nos acompanhavam naquela missão, chamado Tiago, perguntou-me: como o homem pode ser infeliz em um planeta tão lindo como este? Não tive palavras para responder naquele momento. Fiquei observando a terra e as belezas naturais que ali se encontravam, a organização da natureza, a perfeição e a harmonia, onde tudo funcionava conforme as leis naturais. Tiago percebeu que meus olhos lacrimejavam. Muito emocionado, disse a ele: meu irmão, a infelicidade do homem é por não saber valorizar aquilo que está em suas mãos, dando imenso valor àquilo que não lhe pertence, que não está ao seu alcance. Dia haverá em que o homem descobrirá que o que realmente lhe pertence é o bem que pode fazer àqueles que o procuram em busca de carinho, respeito e tolerância. A felicidade do homem começa quando ele vive em harmonia com seu mundo interior, pois é aí que estão suas conquistas, suas experiências adquiridas ao longo de reencarnações de sofrimentos, amarguras e muitas dores. Enquanto o homem na Terra não acordar para a realidade de que é um espírito reencarnado com a missão de evoluir, o sofrimento continuará com ele. A missão do Espiritismo é combater o materialismo para que a espiritualidade do homem possa crescer. Depois de caminharmos por um bom tempo, chegamos à colônia. Entramos por um enorme portão e todos se surpreenderam com a beleza do lugar. Os edifícios tinham paredes transparentes e quem estivesse do lado de dentro se encantava com a beleza do lado de fora.
Eles ficavam um pouco distantes uns dos outros e entre eles havia lindos parques naturais ornamentados por belos ipês de variadas cores. Para aumentar ainda mais a exuberância do lugar, lindas e coloridas borboletas voavam de um lado a outro, pousando de flor em flor, naquele imenso bosque, assim como dezenas de beija-flores também se alimentavam do néctar salutar. Tiago ficou surpreendido e disse: "Quanta beleza! Tudo tão bem programado. Este imenso jardim causa enorme encantamento ao nosso olhar." Então respondi: "Realmente, Tiago, se aqui fosse a Terra, poderíamos até dizer que já estávamos vivendo em um mundo de regeneração, onde as cidades são como estas, lindas, cheias de paz, amor e esperança." Capítulo 2. Reencontro no plano espiritual. Para melhor orientarmos os amigos, esclarecemos que a personagem Ana Carolina se encontra hoje reencarnada e em ainda recuperação. Por esta razão, com o intuito de proteger sua identidade por sugestão do espírito Ernesto, o nome Ana foi adotado como pseudônimo pela personagem principal desta obra, que fala não só de sua vida passada, como também da atual. Naquele momento, aproximou-se de nós um grupo de espíritos expressando muita emoção, e percebemos a presença de um espírito que tinha muita afinidade com Tiago, uma alma que havia estado com ele em muitas reencarnações. O momento era muito oportuno para aquele reencontro e eles não puderam conter a forte emoção. Contemplando aquele imenso jardim florido, dava para observar um raio de luz que saía do tórax dos dois espíritos, que se encontravam a uma pequena distância. Nosso grupo observava aquela linda cena de amor no mundo espiritual, o reencontro de duas almas afins. Quando os dois se abraçaram, em volta da atmosfera espiritual de cada um, era possível ver uma luz azulada que clareava todo o ambiente. Uma cena que ficou marcada profundamente em nossa visão espiritual. As lágrimas desciam abundantemente dos olhos de Tiago e de Carina. Após aquele longo e tão esperado abraço, olharam para o céu e, abrindo os braços, agradeceram a Deus a oportunidade de se rever. Foi um momento de profundo agradecimento para aquelas duas almas que se amavam profundamente. Nesse instante, nosso irmão Célio disse: "Ernesto, que cena linda! O reencontro de amor entre este casal. Observamos como o amor deles é intenso e se fortalece cada vez mais. Nem a distância separa dois corações que se amam." "É verdade, Célio. Esses dois espíritos estão separados há cerca de 60 anos. Após a desencarnação da filha do casal, com quem tinham grande dificuldade devido à sua rebeldia, em poucos meses eles também desencarnaram. O pai desencarnou primeiro e depois a mãe. Chegando ao mundo espiritual e vendo o sofrimento da filha, a mãe se comprometeu a acompanhá-la, para que pudesse tirá-la das trevas e protegê-la das perseguições do marido. Como seu pai tinha compromissos em outras regiões do nosso planeta Terra, seguiu em busca de seus sonhos, que seria trabalhar ajudando aqueles que sofrem. Retornou ao seu trabalho na colônia espiritual que já existia antes de ele reencarnar. São duas almas com muita afinidade e que tiveram 30 reencarnações juntas. Assumiram o compromisso de ajudar o espírito que na sua última reencarnação se chamava Ana e que trazia em seu coração a luxúria, a vaidade, o orgulho e a cobiça. Meu filho, esses são as maiores chagas da humanidade e o que leva o homem a cair no abismo de sua decadência. A queda moral é nossa maior dificuldade. Mesmo com os pés sangrando e o caminho cheio de pedregulhos e espinhos, temos de caminhar sempre." Carina, que já estava familiarizada com aquele ambiente, pegou nas mãos de Tiago e puxou. Seguiu para uma linda fonte cristalina onde as águas faziam um espetáculo magnífico que deslumbrava a visão de quem por ali passava. Em volta, uma paisagem verdejante, coberta de flores com variados matizes, com perfume que inebriava o mais apurado olfato. Para completar o cenário de rara beleza, o cantar dos pássaros trazia uma linda melodia que somente nos reinos celestiais era possível ouvir. Os dois se sentaram em um banco bastante confortável, onde poderiam dialogar com calma, matar a saudade de tantos anos separados, relembrar o passado, para que pudessem começar uma nova missão.
Um pouco distante, com nossos pensamentos telepáticos, acompanhávamos o diálogo entre aquelas almas afins. Em determinado momento, os dois silenciaram e começaram a rever o passado, indo até a última reencarnação em que estiveram juntos na Terra. As cenas passavam como em um filme, fazendo-os reviver os fatos ocorridos na última reencarnação. O sofrimento de uma família pobre vivendo na miséria, com muitos filhos pequenos, sem o necessário para a sobrevivência física, e uma das filhas muito rebelde, orgulhosa e vaidosa. Assim conseguimos narrar um pouco da vida deles, mostrada em nossa tela mental, principalmente para mim, que estava em maior sintonia com o diálogo do casal. Isso me marcou muito, despertando em mim enorme compaixão a ver as cenas de dor e sofrimento. Ao se casarem, abriram as portas para a espiritualidade e começaram a receber os filhos, situação que atualmente não vem acontecendo com as famílias. A primogênita era uma menina muito linda, de olhos azuis e cabelos loiros, que se confundiu com o brilho do sol. Era mesmo uma princesa de beleza rara, morando naquele pequeno e humilde casebre. O casal, mesmo naquela situação difícil, continuou a receber outros filhos. Em poucos anos, a família estava constituída de 9 pessoas, residindo em uma choupana de apenas 3 cômodos. A filha Ana, desde muito pequena, reclamava de tudo e assim falava: se Deus é tão bom assim, por que nos deixa ser tão pobres? Por que Ele não nos ajuda a ter uma casa grande e bonita? Quando eu crescer, quero ter uma bela casa. Não quero passar o resto da minha vida nesta situação tão miserável. Mamãe, quando vou com a senhora à cidade lavar roupa na casa de Dona Teresa, fico encantada ao ver aquelas casas maravilhosas, mas me sinto tão triste quando chego à minha casa e vejo tanta pobreza. Nessa época, a garotinha tinha 8 anos de idade, mas já trazia em seu coração a ganância e a cobiça. Mamãe, quando eu crescer, quero me casar com um homem muito rico. Mesmo que seja um velho, não importa. Preciso desfrutar desse mundo com tantas coisas boas. Quero ter vestidos mais bonitos que os da filha da Dona Teresa. Quero brincos e anéis que brilhem tanto quanto as estrelas. A mãe sempre a advertia: filha, fique calada e pare com isso, está enlouquecendo. Lembre-se sempre, Deus só nos dá o que merecemos. Se fosse para você ter uma vida assim, não seria minha filha, e sim da minha patroa. Deus sabe o que faz, não seja tão ambiciosa. Agradeça ao Pai Celestial a saúde que você tem. Observe nossa vizinha, filha de Manuela. Ela nasceu sem as pernas e anda se arrastando pela rua fora, e mesmo assim é feliz. Nunca vi reclamando de nada. Você é tão linda e perfeita, porque vive se lamentando assim. Agradeça a Deus pela vida que tem e aceite-a como ela é. Se um dia tiver de ficar bem de vida, procure conquistar isso com seu trabalho. Não pense em se casar com um homem por interesse financeiro. O dinheiro não traz felicidade. Veja como sou feliz com seu pai e seus irmãos, vivendo nesta casa humilde. Sabemos que aqui reina o verdadeiro amor. Observe como é a vida de Dona Teresa com o senhor Joaquim. É tanta discussão que quando entramos naquela casa parece que chegamos ao manicômio. São brigas e palavrões, coisas que você nunca viu em nossa casa. Tire essas ideias bobas do seu coração. Esse sentimento de orgulho e vaidade não nos leva à felicidade. A nossa maior felicidade é aceitar a vida como Deus nos deu. A vida já é um grande presente de Deus. Mamãe, como a senhora é boa. Como é diferente de mim. Eu nem pareço ser sua filha. Penso de forma contrária da senhora. A senhora se conforma com tudo que Deus dá, mesmo quando não temos quase nada para comer. Há quantos dias estamos comendo somente mingau? Só posso me alimentar bem quando vamos à casa de Dona Teresa, o que acontece apenas uma vez por semana. Fico contando os dias e aproveito bem. Não vou ficar nesta miséria por muito tempo, tenho certeza. Sonho que um dia aparecerá um homem muito rico e se casará comigo, e serei muito feliz. Ana, pare com isso. Não gosto de ver você falando assim. Faça uma prece a Deus para tirar esses pensamentos de sua cabeça. Você ainda é muito jovem e não compreende a vida. Quando crescer, minha filha, verá que é muito diferente, cheia de lutas e dificuldades. É uma constante batalha de trabalho, dedicação e renúncia. O que nos faz viver sem sofrer é termos sempre fé em Deus e muito amor no coração.
Trabalhe e cultive esses sentimentos e assim será muito feliz. Mamãe, não entendo nada do que a senhora fala. Então deixe para lá, um dia entenderá tudo o que estou dizendo. No dia da faxina, na casa de Dona Teresa, enquanto a mãe fazia a limpeza naquela casa enorme, Ana aproveitou para brincar com a filha da patroa. Ela sempre pedia à amiguinha que a deixasse usar seus vestidos para ver como ficava diante do espelho. Dorvalina, filha de Dona Teresa, levava sua amiguinha para o quarto e lá ela se vestia, colocava os brincos e anéis, ficava rodando e se admirando diante do espelho da penteadeira, como se fosse uma princesa se preparando para o seu primeiro baile. No coração da menina, a vaidade já despontava com muita força, cada vez mais alimentando o sonho de ser uma pessoa muito rica. Já era possível ver as más tendências naquela criança. Os pais têm o dever de acompanhar seus filhos, observando suas tendências e trabalhar, para que quando eles crescerem não criem tantos problemas para a família. Vemos que o que provoca o sofrimento maior é a rebeldia em não aceitar a vida como Deus nos concedeu na terra e a missão que nos cabe cumprir. A vaidade, o orgulho e a cobiça são chagas muito profundas que algumas almas trazem no coração. Capítulo 3. A linda menina. O tempo foi passando e aquela linda menina transformou-se em uma encantadora mulher. Os pais faziam de tudo para conduzi-la no bom caminho, davam conselhos, faziam orações e falavam de Deus, que é o soberano do universo. Todos os jovens da região se encantavam com ela. Quando passava na rua, mesmo estando mal vestida, os homens paravam para observá-la. Era uma beleza rara desfilando pela cidade. Ela não dava atenção a ninguém, pois todos aqueles que a observavam não despertavam seu interesse porque eram pessoas pobres. Na escola da vida onde ela estudava, todos os meninos queriam namorá-la, mas ela os ignorava. Seu pensamento não era casar com o filho de uma pessoa rica, mas sim com um homem muito rico, já independente, talvez um viúvo ou mesmo um desses coroas que ficam velhos sem se casar. O importante para ela era a riqueza. Ela passava horas e horas pensativa. Isso gerava em Karina, sua mãe, uma grande preocupação. Minha filha, estou muito preocupada com seu silêncio. Tenho medo de você enlouquecer. Não sei há quanto tempo está sentada nessa pedra e sinto que seus pensamentos não estão aqui. Mamãe, estou pensando no meu futuro. Se eu casar com um rapaz filho de família rica, certamente demorará muito até que seus pais morram, para que eu possa herdar a fortuna. Irei esperar muito para ter tudo o que quero. Quero aproveitar muito bem a vida. Mesmo sendo homem de que eu não goste, sendo muito rico, valerá a pena. Dona Karina respondeu desalentada. É, minha filha, somente Deus poderá te ajudar. Muito ansiosa, Ana contava os anos para se tornar adulta e independente dos pais, ter liberdade de ir e vir e cuidar da sua vida. Na escola, não era das melhores alunas da sala. Muitas vezes, enquanto a professora dava aula, ela permanecia alheia a tudo, vivendo no mundo dos sonhos e da fantasia, pensando na luxúria, na beleza de uma vida farta sem nenhum esforço. Seu maior sonho era viajar e conhecer outros países. Já estava com 16 anos e nunca havia saído daquela pequena cidade. A ter essa triste visão do passado daquela família, Tiago falou para a esposa: Querida, conte para mim como você conseguiu trazer a nossa filha até essa casa que recebe os necessitados, enfermos da alma e do coração. Não foi fácil. Um ano após sua desencarnação, eu também desencarnei. Tentei tirar nossa filha das regiões trevosas, onde o espírito Daniel a aprisionou, como se ela estivesse amarrada com uma corrente. Aonde ele ia, levava consigo, maltratava-a constantemente por tudo que ela o fez passar. Por muitos anos, ele a trazia como sua prisioneira. Depois de muito esforço e perseverança, sob as bênçãos do Senhor, conseguimos preparar uma nova encarnação para ela, mas os laços que os prendiam eram tão fortes que, a partir dos 6 meses de idade, ele começou a visitá-la, o que fez com que ela se tornasse uma criança muito infeliz. Ele a aterrorizava sem piedade. Você poderá ver esses fatos narrados por ela mesma, porque aqui, nas dimensões hospitalares, onde recebemos as pessoas que vêm em busca do atendimento fraterno, tudo fica gravado no cosmo. Na dimensão espiritual, onde nos encontramos, podemos ver todos os diálogos e cenas
como se fosse em tempo real. Poderemos ir até o laboratório e você acompanhará pessoalmente as narrativas de nossa filha. Saíram caminhando pela praça e foram até o edifício das Lamentações. Chegando lá, puderam observar várias salas e em cada uma delas havia familiares vendo cenas reais, acontecimentos que ocorriam nas duas dimensões da vida, espiritual e material. Cenas que foram gravadas alguns anos atrás. Entraram em uma daquelas salas para ver os passos da narrativa da filha, tudo o que aconteceu com ela em sua última encarnação e perceberam muito sofrimento. A esposa de Tiago lhe disse: "Meu amor, fique à vontade, porque outras atividades me aguardam. Depois de ver as cenas, voltarei para buscá-lo e apresentá-lo aos nossos amigos. Em seguida, o encaminharei ao setor de auxílio, onde prestará serviços ajudando a equipe de samaritanos que hoje tem o papel na casa de auxílio, de atender necessitados que aguardam pelo nosso carinho e amor. Precisamos ter muita paciência com eles, pois são importantes hóspedes de Jesus." Tiago deu um sorriso, entrou para a cabine e começou a meditar. Em seguida, passou a ver as cenas na casa espírita no plano físico, que já tinha recebido milhares de pessoas em busca de tratamento físico e espiritual. Viu sua filha entrando naquela casa pela primeira vez. Ficou muito feliz em revê-la. Sentiu-se um pouco triste com sua carência espiritual. Observou que sua aura estava muito escura e havia um espírito montado em suas costas, trazendo muitas deformações em seu perispírito. Alguém que não estivesse preparado ao ver aquela cena ficaria profundamente amedrontado. Era aterrorizante. No momento em que ela entrou nas dimensões da casa espírita, os samaritanos ficaram muito felizes em recebê-la, já que ali também estava presente sua família que tanto amava. Não foi fácil conduzi-la àquele ambiente. No atendimento fraterno, ela começou a contar sua história, desabafando com o médium que estava ali para ouvi-la. Aquele que procura a casa espírita em busca de socorro espiritual leva sua dor e sente que, ao sair, seu fardo está um pouco mais leve, após o diálogo com o orientador. Quando chegou a vez de Ana ser atendida, o orientador do plano espiritual inspirava o médium, colocando as palavras certas em sua boca e ele as retransmitia. "Minha filha, veja em seus olhos muito sofrimento, mas se realmente confiar em Jesus, nos benfeitores espirituais e em mim, poderemos ajudá-la. Coloque para fora tudo aquilo que a incomoda na intimidade do seu coração." Naquele momento, a jovem sentiu muita confiança naquele homem que estava à sua frente e começou a relatar fatos que ela nunca antes tinha contado a ninguém. "Senhor Jerônimo, mesmo depois de buscar ajuda em algumas religiões, não consegui me libertar desse problema. Estou aqui disposta a relatar ao Senhor tudo o que me aconteceu. Desde os 2 anos de idade, venho sofrendo essa aflição. Eu vi e ouvi um homem constantemente. Ele era muito bonito, alto, loiro e com belos olhos verdes. Eu sentia que tinha uma ligação muito forte com ele. Ele falava comigo pelo pensamento e sua presença era constante em minha vida. Eu sabia que ele não era uma pessoa de verdade, não era real, era um espírito, mas sentia que me amava profundamente e ao mesmo tempo me odiava. Por várias noites não consegui dormir. Ele me perturbava o tempo todo. Muitas vezes, quando estava dormindo, via-o tentando me tirar do meu corpo e me levar com ele. Porém, ele conseguia me levar apenas até a porta da sala. Não conseguia me tirar de dentro do meu lar. Dizia que eu tinha de acompanhá-lo, que eu era sua mulher e deveria ficar sempre do lado dele. Quando ele percebia que não conseguiria me levar, ficava na beira da cama, me abraçava e começava a chorar. Naqueles abraços umedecidos pelo choro, ele sempre falava que meu lugar era do lado dele. Quando eu acordava, sentia muita fraqueza e cansaço, como se ele tivesse tirado toda a minha energia. Ana, sei que não é fácil passar pelo que você está passando, mas você veio ao lugar certo, pode contar conosco, encarnados e desencarnados. Para que você possa ser curada, é necessária muita dedicação e muita fé em Deus. Primeiro, perdoe-se a si mesma e peça perdão aos seus adversários. Ao terminar o atendimento, a equipe espiritual estava presente e Célio perguntou a Ernesto: "O que podemos fazer para ajudá-la?" "Quem poderá melhor nos ajudar é Samuel, seu guia espiritual, que vela por ela desde a encarnação passada e nesta também. Posso mostrar a vocês toda a vida passada desse casal.
Vejam as cenas a seguir. Capítulo 4. Em busca de socorro. No departamento de lamentações, enquanto sua filha estava dialogando, Tiago, pai de Ana, viu uma sala ao lado e presenciou mais de 150 alunos ouvindo uma palestra do instrutor Ernesto, que falava sobre obsessão. Ele pacientemente respondia a todas as questões dos alunos dentro do entendimento e da compreensão de cada um. Antônio, um dos alunos, perguntou: Senhor Ernesto, como Deus pode permitir que uma criança de apenas 2 anos passe por uma provação tão grande como essa que nossa irmã passou e passa até hoje? Meu filho, lembre-se de que era uma criança num corpo pequeno, cheio de limitações, mas é um espírito milenar que vem trazendo em sua bagagem espiritual tudo o que lhe pertence, o bem e o mal que semeou. Isso constitui a riqueza que todos nós temos, tudo o que conquistamos. O mal e o bem que fizemos estão guardados em nossa consciência, para que assim possamos carregá-los até nos purificarmos. A reencarnação na Terra, meu filho, nada mais é do que um cadinho no qual o espírito passa pela purificação e faz sua transformação interior. E a reencarnação de Ana foi um maravilhoso presente de Deus. Ela estava acorrentada nas regiões umbralinas pelo próprio marido, que se sentia no direito de mantê-la prisioneira. O sentimento de ódio e a paixão doentia faziam com que ele ficasse o tempo todo a vigiando. Senhor Ernesto, depois de tantos anos de sofrimento, ela continua tendo alguma dívida com ele diante da lei de causa e efeito. Lembra-se da parábola de Jesus, que fala do joio e do trigo, que ambos têm de crescer juntos? Antônio, às vezes existem situações muito difíceis, mas é necessário passarmos por ela. E diante do processo de obsessão de ambos, que permaneceram por muitos anos entrelaçados nas regiões das trevas, essa ligação se transformou numa simbiose, em que um dependia do outro. Esses laços são difíceis de ser quebrados em razão da lei de afinidade e sintonia. Mesmo assim, ele não conseguia tirá-la de casa, só conseguia levá-la até a porta. Havia uma vigilância espiritual em volta daquele lar protegendo essa criança. O importante é que os dois cresçam juntos e possam se perdoar mutuamente. Ela está num corpo de criança, mas não pense que ele a vê como uma criança, mas sim como uma mulher adulta e traidora. Ele a vê como no passado, quando conviveu em família. O jovem aluno perguntou novamente: Ernesto, será uma provação também para os pais ver a filha passando por esse processo de obsessão ainda tão jovem? Sim, a aprovação é para todos, e se é assim, é porque todos têm culpa. Na contabilidade divina, ninguém passa pelo sofrimento sem merecer. O poder que ele tinha foi limitado, porém não podemos interferir em razão dos vínculos que ela assumiu com ele em sua encarnação passada. Por isso, no momento, não podemos fazer nada a não ser protegê-la, como sua mãe vem fazendo no decorrer de longos anos. No plano físico, na sala de atendimento fraterno, a moça continuou expondo seu drama para aquele amigo que lhe emprestava seu ouvido e seu coração, ao mesmo tempo em que se comovia com o sofrimento daquela pobre criatura. Senhor Jerônimo, quando ele percebeu que realmente não poderia me levar com ele, ficou com mais ódio de mim ainda. Foi então que começou a me agredir enquanto eu dormia. Vi-o chegar correndo ao meu quarto e me bater com socos e chutes. Eu não conseguia acordar enquanto ele me agredia. Acordava de manhã com algumas escoriações pelo corpo. Em uma ala do departamento de lamentações, à medida que a moça ia falando, sua imagem aparecia num telão, onde todos os que estavam ali podiam ver e ouvir o que ela falava e o entrevistador ouvindo-a, enquanto a espiritualidade presente e auxiliando-a. Naquela sala do plano espiritual havia mais de 50 espíritos desencarnados em tratamento, tentando se recuperar dos traumas obsessivos causados pelo longo tempo que passaram nas regiões de trevas, sendo prisioneiros de sua própria consciência. Muitos estavam acorrentados por seus próprios obsessores, que na maioria eram seus maridos ou esposas. Após a encarnação de Ana, Daniel continuou encontrando-se com ela, escravizando-a e exigindo fidelidade. A oportunidade era muito boa para unir e livrar esses espíritos dessa obsessão que os fazia sofrer, e o processo já se expressava em uma simbiose
entre o obsessor e o obsediado. Eles chegavam a ponto de sentir a falta um do outro, ou às vezes achavam que deviam passar por essa situação para quitar seus débitos. Muitos até haviam se acostumado com a situação. Nosso objetivo era libertá-los. Na medida em que o entrevistador ia falando, a espiritualidade retransmitia as cenas em momentos reais, e todos prestavam atenção para tomar uma direção mais segura, a fim de ajudá-la a se livrar daquela obsessão. Todos eles já haviam terminado seu tempo de provação, já não era mais necessário passar por tanto sofrimento, o momento era de ajudar. No plano físico, o Senhor Jerônimo falava com Ana. Reconheço seu sofrimento e também sua coragem. Tenho certeza de que poderá utilizar toda a sua força, todo o seu esforço para buscar agora uma vida com mais dedicação à sua reforma íntima. Trabalhar mais a tolerância, a paciência, ter mais fé em Deus, cultivar o hábito da oração e da leitura edificante. Vou passar para você alguns livros que tenho certeza lhe ajudarão muito. Vou lhe dar o Evangelho segundo o Espiritismo e todas as obras de Allan Kardec. Comece a estudar. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de cabeceira. Você deverá estar sempre com ele. Envolva esses irmãos em orações, pedindo perdão a ele. Busque mais as questões espirituais. Esta casa está de portas abertas para lhe oferecer tudo de que você precisa. Temos aqui algumas mensagens que você poderá ouvir. Se tiver dificuldade para ler, poderá ouvir essas mensagens que vão ajudá-la muito. É muito comum a pessoa em sua situação pegar um livro para ler e as palavras desaparecerem à sua frente, as páginas ficarem brancas. Às vezes consegue ler, mas não entende nada. Ana Carolina disse: graças a Deus, ainda não cheguei a esse estado. Consigo dominar meu pensamento. Que ótimo! Significa que o tratamento será mais fácil. O processo ainda não chegou à subjugação e, assim, a solução está praticamente em suas mãos, pois quando o obsediado ainda tem o controle do pensamento, pode conduzi-lo para onde quiser, podendo cortar a sintonia com os espíritos, dar-lhe as instruções e que você deve fazer quando estiver em dificuldade para se afastar dele. Eleve o pensamento, buscando sempre ideias edificantes. Observe a natureza, as flores, os pássaros, os campos e tudo que traz boas energias. Mas nunca se esqueça de que o que afastará definitivamente dele são a oração e a mudança de hábitos. Ore como se Deus estivesse em sua frente e você falando com ele, expondo o seu problema. Tenho certeza de que os benfeitores espirituais estarão sempre ao seu lado, amparando e protegendo você. Há espíritos que têm muito carinho por você. Nunca estará sozinha nessa luta. Estamos torcendo por você e oferecendo ajuda para que possa se livrar dessa obsessão. O abnegado irmão que a atendia, com todo amor e carinho, a incentivava a confiar na espiritualidade amiga, dizendo que a partir daquele momento ela não estaria sozinha nessa caminhada, mas protegida e amparada por amigos que zelavam por ela, e principalmente pelo obsessor, que igualmente é um filho de Deus, sofrendo na mesma proporção. Jerônimo continuou explicando: esse espírito sente a mesma dor que você nos momentos de arrependimento. Como você, ele também não tem sossego. O tratamento é para os dois. Todo doente necessita de remédio. O remédio para vocês é o Evangelho de Jesus, a Boa Nova. Os livros da codificação de Allan Kardec lhe esclarecerão sobre todos os assuntos. Mostrarão a situação dos espíritos que se encontram no mundo espiritual após ter passado pela terra. Aqueles que fizeram o bem encontrarão o bem. Os que praticaram maldade estarão passando pelo sofrimento, que lhes dará a visão de um Deus justo e amoroso, muito maior do que imaginamos. Ana despediu-se e foi para o salão ao lado para ouvir uma palestra. O orientador subiu as escadas, indo para a reunião de desobsessão. Capítulo 5. O tratamento espiritual. Na sala ao lado, seguiu o comentário de Ernesto. Vocês estão vendo a situação em que Ana Carolina se encontra? Temos de entender que só por meio do perdão encontraremos a liberdade. Uma daquelas irmãs que estavam ali, que muito sofreu com seu obsessor, que também fora seu marido enquanto esteve na terra, disse: Senhor Ernesto, sei que aqui é um lugar muito bom, cheio de paz, onde sou muito bem tratada.
e não mereço estar em um lugar como este, tendo em vista todo o mal que fiz ao meu companheiro na terra com a minha traição. Sinto muita falta dele e carrego uma grande preocupação. Tenho medo de que ele seja aprisionado pelos espíritos trevosos. Não quero que ele sofra, por mais que me tenha feito sofrer. Eu amo muito. Ernesto falou: Filha, sua preocupação é muito louvável e abençoada por Deus. Não se preocupe. Existe uma equipe espiritual que vai resgatá-lo. Estão fazendo o possível para trazê-lo para cá, onde receberá tudo o que você está recebendo, e ele merece nosso carinho e atenção. No momento em que começar a sentir saudade, sentindo-se sozinho, meditará sobre tudo o que fez de mal contra você. Assim compreenderá que já te fez sofrer demais. Então entrará na fase do arrependimento. Quando nos arrependemos e pedimos perdão a Deus por nossos erros, o sentimento aflora em nosso coração e temos condição de orar com fervor e humildade. Sentimos-nos como o vencedor da ignorância. Nesses momentos, nossas preces são ouvidas pelas equipes de samaritanos que ali se encontram, esperando o momento oportuno para nos recolher. Brevemente, ele estará aqui com você. Bem no fundo do salão estava Andréia, que viveu no plano físico experiências parecidas. Foi casada e não conseguiu vivenciar a fidelidade. Ela levantou a mão pedindo a palavra. Irmão Ernesto, reconheço o sofrimento da nossa irmã. Eu gostaria de fazer de tudo para me reconciliar com meu marido Rodolfo aqui no mundo espiritual, para não precisar voltar a reencarnar com ele numa vida de expiação e sofrimento. Ao ouvir a respeito do sofrimento da nossa irmã, com apenas 2 anos de idade, fiquei perplexa com tamanha provação. Imagina a preocupação dos pais ao ver a filha passar por tanta dor, sem saber como consolá-la. Sei que é uma dor muito profunda que dói na alma. Passei por isso enquanto estive encarnada. Filha, quanto à reconciliação com seu marido Rodolfo, só depende de vocês. Mas se reencarnarão juntos ou não, isso não sei lhe dizer. Esta responsabilidade está nas mãos de Deus. Não podemos esquecer que as leis do nosso Pai Celestial têm de ser respeitadas. Andréa se afastou meditando em tudo que acabara de ouvir. Uma semana depois, voltamos à casa espírita no plano físico em uma reunião de tratamento espiritual, quando pude perceber o desespero de mamãe, quando chegou sua vez de ser atendida pelo orientador. Este a recebeu calorosamente perguntando seu nome. Ana Maria se identificou e foi logo falando. Senhor Jerônimo, meu filho André, com apenas 4 meses, não me deixa dormir. Grita desesperadamente, apontando o dedinho para o teto. Já teve algumas crises muito fortes e que tentava arrancar os meus cabelos. Ele fica furioso. Eu vejo todo o seu sofrimento. Ele chora noite e dia. Tenho até vontade de acabar com a minha vida, mas não tenho coragem de deixá-lo tão pequeno, já que ele necessita de cuidados especiais. O meu desespero é tão grande que já busquei ajuda em todas as religiões. Senhor Jerônimo, não sei até quando vou aguentar. Filha, vamos fazer de tudo para ajudá-la. Você não está só. Confie em Deus. Conte com a ajuda dos benfeitores espirituais. Seja perseverante no tratamento. Vamos abrir o culto cristão em seu lar. Naquele momento, no plano espiritual, mais de 100 espíritos estavam em uma palestra no ambiente ao lado da sala de atendimento fraterno e se manifestaram em uma grande porcentagem, fazendo perguntas sobre o assunto. Meus filhos, se formos responder a cada pergunta, não teremos tempo suficiente para passar as informações. Vamos observar em nossa tela mental o enorme sofrimento desse casal. Vamos voltar ao passado em uma de suas reencarnações anteriores. A bela moça Ana, aos 19 anos, em um comício, conheceu Daniel Marques, importante empresário e futuro candidato a prefeito da cidade. A moça chamou a atenção dele em meio àquela multidão, e então ele mandou que um de seus funcionários a chamasse e apresentasse a ele. Ele se encantou profundamente com a jovem. Ana Carolina viu naquele homem a oportunidade de enriquecer facilmente, como desejava desde a sua infância. Assim começaram a se envolver, e após 6 meses de namoro, quando Daniel foi eleito prefeito, pediu a moça em casamento. Ele a amava e estava muito feliz. Conseguira tornar-se prefeito e conquistar uma linda mulher. Para Ana, foi o dia mais feliz de sua vida, pois estava conseguindo atingir seu objetivo, casar-se com um homem rico
e desfrutar de todo o luxo possível. O casamento de Ana e Daniel foi um dos maiores eventos daquela cidade. Quase todos os habitantes foram convidados, principalmente a alta sociedade. A moça exigiu que sua família e os moradores da vila em que morava quando era criança fossem impedidos de ir ao seu enlace matrimonial. O casamento foi notícia em toda a cidade e nos arredores. Houve uma grande festa na fazenda do então prefeito Daniel Marques. Ana estava realmente muito bonita e exibia toda a sua felicidade, deixaria todo o seu passado miserável para trás. Contudo, no mesmo dia de seu matrimônio, a moça já demonstrava suas más tendências, traindo seu marido na própria festa de casamento. Nas festas da cidade, nas inaugurações de algumas obras, o prefeito exibia sua esposa como um troféu, para mostrar a toda a população que tinha ao seu lado uma linda princesa. Nos momentos de lazer, o casal sentava à beira da piscina da linda mansão. Após um longo mergulho, Ana deitava e adormecia. Daniel, sentado ao seu lado, a observava. Daniel sempre pensava, realmente, Ana Carolina é muito linda. Se fosse participar de um concurso de beleza, seria premiada em primeiro lugar. Isso encantava os olhos de seu marido, que ficava tão emocionado que começava a chorar e, ao mesmo tempo, dizia: Meu Deus, eu não sei por que amo tanto essa mulher. Enquanto ela dormia, ele a observava dos pés à cabeça. Era como se tivesse um tesouro. Deixava dormir como se fosse um anjo. Enquanto isso, pensava: tenho certeza de que mesmo dormindo está sonhando comigo. Ela sabe o grande amor que sinto por ela. Não suportando vê-la tão linda em sua frente, acariciou seus longos e lindos cabelos que se espalhavam pelas costas. Ao toque de seus carinhos, Ana Carolina acordou e foi logo abraçando e a ele a beijava ternamente. Olhando nos olhos dele, ela falou: Daniel, meu amor, estou muito feliz, como uma mulher que tem seus sonhos quase todos realizados. Minha querida, então vou realizar todos os seus sonhos. Todos? Sim, pode pedir tudo o que você quiser. Então quero de presente uma viagem ao exterior, em homenagem aos nossos 2 anos de casados que se completam este mês. Qual país você gostaria de conhecer? Eu gostaria de conhecer Paris, a cidade luz. Vi umas fotos em uma revista e transformou-se na cidade dos meus sonhos. Então prepare as malas, meu amor. Vou providenciar a nossa viagem o mais rápido possível. Hoje mesmo farei uma reunião na prefeitura e anunciarei meu afastamento por alguns dias. Ela, muito feliz, abraçou e beijou como uma adolescente entusiasmada. Daniel correspondeu ao gesto de carinho e foi para o trabalho. Ana Carolina, naquele momento de grande emoção e felicidade, começou a pensar: meu Deus, Daniel me ama profundamente. Ele não merece o que estou fazendo. Ah, que bobagem isso que estou pensando. Tantas mulheres fazem o mesmo. Daniel não sabia que sua esposa o traía constantemente. Ele a considerava uma mulher fiel que o amava e respeitava. Quando ele a abraçava com ternura, Ana Carolina sempre conseguia enganá-lo, usando palavras de sedução. Assim, Daniel continuou sendo iludido por muito tempo, atendendo a todos os seus desejos. Capítulo 6. A esperada viagem. A primeira viagem do casal foi para Paris. Aquela menina da periferia que nasceu em um lar muito pobre e cresceu passando por todo tipo de privação estava ali, entrando no avião pela primeira vez. Quando o avião estava nas alturas, Ana sentiu que realmente estava viajando nas estrelas. A emoção era tão grande que chorava ao ver seu sonho realizado. Agora se sentia de verdade a primeira dama da cidade, a mulher do prefeito, um homem muito rico, que tinha mais de 1000 funcionários trabalhando em suas empresas. Ana Carolina olhava para fora, via as nuvens e pensava comovida: meu Deus, eu não sei se o céu está embaixo ou em cima. Olho para baixo e vejo somente nuvens, para cima o azul na imensidão. Ana Carolina, meu amor, você está com medo? Por que está chorando? Ah, Daniel, meu choro é de emoção. Eu não sabia que Deus era tão grande e poderoso assim para construir esse mundo tão belo. Olhe pela janela e veja se consegue ver a terra. Não estou vendo nada, só vejo nuvens. E em cima o que você vê? Somente o azul do céu. Ana Carolina, olhando para Daniel, falou: é isso que eu gostaria de ter, o céu embaixo dos meus pés. Ela se sentiu uma mulher de muito poder.
Seu sonho estava sendo realizado. Estava radiante de tanta felicidade. Sentada ao lado da janela, podia observar de longe o céu muito azul, a terra, o planeta azul que brilhava intensamente com os raios do sol em forma de uma enorme estrela. Quando passaram pelo oceano, viu aquela imensidão sem fim, sentiu medo e pensou: se este avião cair, toda a minha felicidade vai embora. Há tantas coisas que ainda tenho para aproveitar, tantos sonhos para realizar. Sofri demais na vida, agora sou muito feliz. Viajarei para muitos lugares, pois meu marido tem muito dinheiro. Nesse momento, veio à sua mente uma vaga lembrança de sua família, que estava abandonada e esquecida por ela. Desde que se casaram havia 2 anos, não mais teve nenhum contato com eles. Naquele momento, Samuel, seu anjo guardião, aproximou-se. Ana, minha filha, seus pais estão com muita saudade. Sua mãe ora por você todos os dias. Mesmo desprezando-os, eles continuam amando-a. Vá visitá-los. Compre um presente para sua mãe. Ela ficará muito feliz. Não pelo presente, mas por sua presença. Eu sei que se fizer uma visita à minha mãe, ela ficará muito feliz. Sei que ela me ama. Ao mesmo tempo, o orgulho e a vaidade afloravam em sua mente. Ah, estou pensando bobagem novamente. Eles não acreditavam em mim. Achavam que eu não era nada, simplesmente uma gata borralheira. Agora não quero me envolver com pobreza. Sinto-me envergonhada por ter uma família miserável. Imagine que vergonha para mim ir àquela favela onde eles moram. Tentarei escondê-los da sociedade. Jamais terei coragem de apresentá-los aos meus amigos. Não voltarei mais à casa de minha mãe. Afastar-me-ei deles definitivamente. Hoje minha vida é outra, pertenço à alta sociedade. Naquele momento, a vaidade tomou conta do seu coração. O orgulho contaminou sua alma. A cobiça já fazia parte de todo o seu ser. Samuel, seu guia espiritual, ouvindo seus pensamentos, afastou-se dela tristemente, porque seus conselhos não foram aceitos. Este é o ponto máximo que o ser humano pode subir, onde só uma coisa resta para lhe acontecer: a queda, o tombo. É o futuro que o espera. Ninguém permanece no trono o tempo todo. Um dia terá de descer do seu pedestal. Nessa época, Paris era o centro do mundo. Você poderia conhecer todo o planeta Terra, mas se não conhecesse Paris, não tinha conhecido nada. Ana Carolina, emocionada com tamanha beleza, soltou um grito com todas as forças de seus pulmões. Ah, Paris! É impossível chegar a esta cidade sem sentir uma forte emoção batendo no peito. Poucos são os que conseguem permanecer indiferentes à magia da cidade-luz. O que você está sentindo, Daniel? Meu bem, estou assustado com você. Todo mundo vai pensar que está louca. Ela o abraçou e o beijou profundamente de tanta satisfação. Tomaram um táxi e foram para um hotel. Daniel, meu querido, 1000 coisas excitam minha imaginação e tenho ímpetos de saltar do táxi aqui mesmo e sair pelas ruas, sem perder um só minuto. Tenha paciência, meu amor. Daqui a pouco estaremos no hotel e teremos muito tempo para você conhecer Paris. Chegando ao Hotel Regina, passaram pela recepção e foram direto para a suíte. No dia seguinte, saíram bem cedo e contrataram um guia, o Dione, para conhecerem Paris. Daniel perguntou a ele: por onde podemos começar o nosso passeio? Vamos começar pela Rue de Rivoli, aqui mesmo no largo em frente ao nosso hotel, onde encontraremos a estátua equestre dourada de Joana d'Arc, a santa protetora da França. Se atravessarmos a rua em frente à estátua de Joana d'Arc, chegaremos a um dos mais famosos museus do mundo, o Museu do Louvre. Chegando em frente à estátua de Joana d'Arc, Ana Carolina se emocionou. São poucos os que vêm aqui e não saem chorando. Por intermédio dela, conseguimos ganhar a guerra contra a Inglaterra, disse Johnny. Joana d'Arc foi um dos maiores personagens que tivemos em nosso país. Chegando ao museu, Ana Carolina falou: que coisa linda, Johnny! Não será possível vermos todas as obras em exibição em apenas uma visita. Conta-se que quem apreciasse cada obra durante somente 1 minuto precisaria de 1 semana para ver todo o acervo. Mesmo assim, não deixem de ver suas principais obras, entre elas a pintura símbolo do museu, a Mona Lisa. Embora a entrada de Rue de Rivoli seja mais prática, vale a pena darmos a volta pelo pátio interno do museu, onde se encontra seu acesso principal.
O guia Johnny continuou falando sobre tudo o que era mostrado e admirado pelos visitantes, principalmente por Ana Carolina, que não perdia sequer uma informação. Ana Carolina deu uma risada e falou para o marido: Daniel, meu amor, de tanto ouvir informações já estou ficando com fome. Daniel olhou o relógio e se assustou. Meu amor, já são 2 horas da tarde, vamos almoçar então? Agora, meu bem, vamos visitar outros pontos turísticos. Johnny, aonde você vai nos levar agora? Tudo em Paris é belo, desde os charmosos Boulevards até os típicos prédios de 6 ou 7 andares, desde as colunas Morris até as placas indicando as estações de metrô, e ainda os quiosques de revistas, monumentos históricos, pequenos e convidativos restaurantes. Johnny, já estou cansada de ouvir tantas informações, quero conhecer algumas lojas, disse Ana Carolina, e seu marido respondeu: Isso mesmo, Johnny, quero comprar alguns presentes para minha esposa. Levarei vocês aos grandes magazins e lá encontrarão tudo o que quiserem comprar. Mas olhem, já dá para vê-la daqui, a Torre Eiffel. Chegando aos magazins, compraram muitas joias e roupas de marcas famosas na época e retornaram ao hotel já à noite. Despediram-se de Johnny dizendo que no dia seguinte continuariam o passeio. Capítulo 7. Realização do grande sonho. Permaneçam na cidade alguns dias para conhecê-la com mais calma. E uma boa forma de conhecer a cidade é dedicar uma manhã ou uma tarde a cada uma destas regiões, caminhando e deixando-se levar pelo que vier pela frente. Basta um carnê do metrô, um mapa da cidade, um mapa do metrô e pronto. Vocês estão aptos para iniciar a conquista da Cidade Luz, disse o guia. Mas continuando, vamos ao centro. Vamos logo encontrar o monumental Arco do Triunfo. Subiremos até seu topo para ver as avenidas principais de Paris. Johnny, estou tão cansada de ouvi-lo falar tanto, prefiro que nos leve. Daniel perguntou: Onde estamos? Esta é a principal passarela de Paris. Atravessamos o largo conhecido como Rond Point, onde a avenida passa a ser um agradável jardim. Chegando à Place de la Concorde, Ana Carolina falou para Daniel: Que lugar lindo, meu bem! Você viu como as flores são bonitas e viçosas? Sinto como se estivesse em outro mundo. Meu amor, o Brasil também tem muitas belezas naturais. Você que ainda não teve a oportunidade de conhecê-las, mas ainda vou te mostrar todas elas. Daniel, durante toda a minha vida, sempre sonhei conhecer Paris. Nunca me conformei com a vida que levava. Somente você pôde realizar os meus sonhos. Ana Carolina o abraçou e beijou repetidas vezes, respirando profundamente. Daniel, que coisa estranha. O que foi? Essas pessoas pedindo esmola neste país tão lindo e encantador. Meu bem, não existe país sem miséria. Mas aqui é um país de primeiro mundo. Olha ali, aquela mãe com 4 crianças pedindo esmolas. Dê algum dinheiro a ela, meu bem. Ana Carolina silenciou, sentaram-se num banco e Johnny continuou falando de Paris. Naquele momento, Ana Carolina começou a se lembrar de sua infância como se fosse um filme que passasse em sua mente. Começou a sentir saudade da mãe, do pai e dos irmãos. Lembrou-se de quando sua mãe chorava, das noites passadas em claro quando ela estava doente, os conselhos que lhe dava quando ela se revoltava com sua vida miserável, sua mãe pedindo-lhe que não se voltasse contra as leis de Deus e dizendo que existiam pessoas que sofriam mais do que ela. Ana Carolina estava diante de uma situação real de uma família que estava sofrendo mais que a sua, que mesmo tendo passado por necessidades, nunca pedira esmola. Estava com o pensamento longe quando Daniel a beijou e a abraçou inesperadamente. Eu não posso ficar pensando nisso. Minha vida agora é mais compatível com a que levam os meus familiares. Não posso esquecer que sou a primeira dama. Samuel, olhando para sua protegida, falou: Filha, por mais que eu queira te ajudar, não é possível, porque você não ouve os meus conselhos. Está completamente entregue ao sentimento do egoísmo e vaidade. Mas o mundo é uma grande escola para ensinar aqueles que não sabem viver. Mesmo assim, estarei sempre ao seu lado. Quando chegaram ao ponto central da praça do obelisco Luxor, ficaram impressionados com tanta beleza, relíquia milenar trazida da antiga cidade egípcia de mesmo nome. Em frente ao mesmo, havia uma bela fonte ornamentada com esculturas pintadas em dourado e verde. Vamos começar o dia de hoje pelos pontos turísticos como a Torre Eiffel,
o Arco do Triunfo, o Museu do Louvre e a Catedral de Notre-Dame. Ana Carolina, ao subir a Torre Eiffel, lá nas alturas, olhava para o céu que parecia tão próximo, e abaixo viu os edifícios tão distantes e sentiu-se totalmente poderosa. Abrindo os braços de felicidade, disse: "Esta é a minha glória. O meu sonho foi realizado. Aqui é o meu lugar. Sinto-me no topo das estrelas e no centro do mundo. Eu também estou alegre, meu amor, em ver o tamanho da sua felicidade. Você sabe que o que eu mais quero é ver você feliz. Eu te amo como nunca amei ninguém." Ana Carolina, abraçando e beijando, disse: "Você é o homem da minha vida, que está realizando todos os meus sonhos. Serei eternamente grata a você. Olha as nuvens passando tão perto de nós. Se eu pudesse, ficaria aqui eternamente. Não esqueça, meu amor, que sou o prefeito da cidade e muitas pessoas dependem de mim. E eu sou a primeira dama", falou Ana Carolina. "Vamos embora, Johnny?" "Sim, há muitos lugares que ainda temos de conhecer." Desceram pelo elevador e se dirigiram para a Catedral de Notre-Dame, e Johnny começou a falar daquele magnífico lugar. Notre-Dame é uma das mais antigas catedrais francesas em estilo gótico. Sua construção foi iniciada no ano de 1163 e essa obra é dedicada a Maria, mãe de Jesus Cristo, por isso o nome Notre-Dame. Após o belíssimo passeio, foram visitar o Arco do Triunfo. Johnny falava com muito conhecimento daquele lugar. E assim o passeio continuou naquele belíssimo lugar. Ana Carolina e Daniel, a cada visita, ficavam mais apaixonados por aquela cidade. Ficaram alguns dias naquela linda e encantadora cidade. Ana Carolina aproveitou para passear e visitar todos os pontos turísticos daquele paraíso, os ricos teatros e cinemas, as praças, onde poderia pegar os pombos nas mãos e soltá-los quando quisesse, de tão mansos que eram. Depois de 15 dias visitando a cidade cheia de luz, retornaram ao Brasil e assim recomeçariam uma nova vida. Capítulo 8. O grande erro. Ana Carolina era uma mulher cobiçada pelos homens, por onde passava chamava a atenção de todos. Daniel, um homem muito inteligente, tinha muita confiança no seu poder político. Acreditava que ninguém seduziria a mulher do prefeito. Ele achava que todos o respeitavam e consideravam que já na última eleição teve uma expressiva votação. Foi eleito com muita facilidade, diante de seu jeito convincente e de seu discurso bem calculado nos mínimos detalhes. Ele possuía um magnetismo que contagiava as pessoas, sabia transmitir confiança e fidelidade com muita firmeza. Era um homem muito sábio e sedutor, o maior empresário da região. Geralmente vemos essas qualidades em vários políticos. Eles conquistam a confiança de várias pessoas, seus discursos têm grande poder e magnetismo. Ele não media esforços para atender tudo o que a esposa lhe pedia. Daniel a chamava sempre de minha flor, minha linda princesa, meu grande amor. Tratava com todo carinho, como se estivesse protegendo uma pedra preciosa, com muito carinho e dedicação. Ana Carolina era realmente uma bela mulher, que ainda não completara seus 20 anos de idade. Daniel era muito mais velho e poderia ser seu pai. Ela não gostava dele o suficiente como marido, mas sim como homem que atendia sua vaidade. Passada a euforia do início do casamento, ela começou a rejeitar os convites do esposo para os eventos sociais. Ana começou a se encantar com o próprio cunhado Gustavo. Ele era um homem que não trabalhava, ocupava todo o seu tempo com bebida e prostituição. Passava noites e noites nos bordéis da cidade, mas tinha o sonho de conquistar Ana Carolina e assim pensava: por intermédio dela, posso arrancar dinheiro de Daniel, já que ele é tão ruim e não me dá nada. Certa manhã, depois que seu irmão foi para o trabalho, Gustavo foi procurá-la. Ana Carolina estava na piscina e Gustavo foi logo entrando e, sem dizer nada, foi agarrando e beijando sua cunhada, que o correspondeu. Assim começaram as sucessivas traições. Ela tinha vários amantes e pegava o dinheiro do marido para manter a mordomia de seus namorados, principalmente de Gustavo, que era seu próprio cunhado e o preferido. Daniel continuou por muito tempo sendo iludido, acreditando que sua esposa era uma mulher confiável. Seu amor por ela era tão profundo que o cegava. Ele não conseguia ouvir as pessoas que tentavam alertá-lo sobre aquela triste situação. Seus amigos mais próximos, às vezes,
Lhe falavam para que ficasse mais atento. Ele não aceitava, recriminava todos aqueles pensamentos e assim falava: somos amigos, mas não lhe dou o direito de falar mal de minha esposa. Por ela eu coloco a mão no fogo. Sei que é uma mulher fiel e me ama. Todos se calavam e mudavam de assunto. Assim ele permaneceu por muitos anos, conforme o dito popular, fazia vistas grossas, porque não queria enfrentar a realidade e perdê-la. Capítulo 9. Buscando a luz. Naquele momento, Célio e Celina vinham de mais um resgate de necessitados nas regiões umbrialinas, juntamente com um grupo de samaritanos, de onde conseguiram retirar 15 casais que estavam vivendo um processo obsessivo igualmente causado por traições. Samuel, estou muito feliz por encontrá-lo aqui. Gostaria de saber se já tem boas informações para nos dar. Célio, se for referente a Ana Carolina, Daniel e Gustavo, tivemos pouca alteração no quadro de desobsessão. O que posso dizer é que Ana tem se esforçado bastante. Nesta nova reencarnação, militando na casa espírita, na área social e como médium, está progredindo muito. Quanto a Gustavo, irmão de Daniel e que hoje se encontra reencarnado, é seguidor de uma seita religiosa africana, não tem mais vínculos com Daniel. Quanto a Daniel, ele está preso ao passado. Seus pensamentos estão voltados apenas para Ana. Ele sente amor e ódio por ela, um ciúme enlouquecedor. Que história triste desse casal, não é, Samuel? Célio, sabemos que quando começa uma traição no lar, inicia-se também sua destruição. Isso pode acarretar mágoas profundas que requerem longo tempo para ser dissipadas. Por isso, os maiores crimes da humanidade estão dentro do próprio lar, causados pela infidelidade. A pessoa infiel trai a confiança do amigo, da família, do patrão, do empregado e de todos aqueles que convivem com ela. No convívio no lar, a infidelidade é como um punhal que atravessa o coração daqueles que amam profundamente, principalmente os apaixonados. É uma dor tão grande. Quanto mais amamos uma pessoa, maior é a dor da traição. Isso pode gerar um processo obsessivo muito intenso, capaz de permanecer por várias reencarnações. Aqueles que não conseguem perdoar carregam enorme mágoa. Não é isso mesmo, Ernesto? Somente o tempo, a dor e o sofrimento farão com que eles compreendam, buscando conhecimentos das leis universais para que possam se perdoar. O conhecimento e o contato com essas leis libertam a alma da ignorância. Diante da lei de causa e efeito, ninguém sofre sem merecer, mas ninguém compra sem ter o dever de pagar. Ouvindo aquelas histórias nas dimensões espirituais do parque hospitalar, daquele imenso auditório, uma senhora levantou a mão e se identificou dizendo: eu me chamo Teresa e estou entrando aqui pela primeira vez para ouvir esses ensinamentos que me ajudarão a esquecer um pouco do meu passado. Gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Ernesto. O senhor não acha que a moça já sofreu muito? Não estaria na hora de ela se livrar desse obsessor que foi seu esposo na encarnação passada? Sim, Teresa. É por isso que ela está sendo ajudada e encontrou o caminho certo. O momento dela é agora. Que mérito teria se a retirássemos de perto dele e o deixássemos sofrendo a mesma dor? Entre os dois, existe uma ligação muito profunda, que no momento nos impede de separá-los. Um depende do outro para viver. Os laços que os prendem um ao outro são muito fortes. Assim também, como na parábola do joio e do trigo, não poderia ocorrer uma separação extemporânea. Em casos complexos de obsessão, o desligamento abrupto entre os envolvidos pode ser prejudicial para ambos. O tratamento deve ser passo a passo, até a desvinculação definitiva. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo. Independe do moral, o mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mau, conforme as qualidades do médium. Sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor, porque então não constitui privilégio dos homens de bem e porque se vêem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal. Todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que homens há privados delas. Poderias igualmente perguntar: por que concede Deus vista magnífica a malfeitores?
destreza a gatunos, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade. Primeiro, o meio que se acha o médio exerce alguma influência nas manifestações. Todos os espíritos que cercam o médio auxiliam, para o bem ou para o mal. Não podem os espíritos superiores triunfar na má vontade do espírito encarnado, que lhe serve de intérprete do que os cercam? Podem, quando julgam conveniente e conforme a intenção da pessoa que a ele se dirige. Já o dissemos, os espíritos mais elevados se comunicam, às vezes, por uma graça especial, malgrado a imperfeição do médium e do meio, mas então, estes se conservam completamente estranhos do fato. Os espíritos superiores procuram encaminhar para uma corrente de ideias sérias as reuniões fúteis. Os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a presença deles é inútil. Nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade, de boa mente vamos, ainda mesmo que aí só instrumentos medíocres encontremos. Não vamos, porém, aos meios instruídos onde domina a ironia. Em tais meios, é necessário se fale aos ouvidos e aos olhos. Esse é o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. Convém que aqueles que se orgulham da sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. Aos espíritos inferiores é interdito o acesso às reuniões sérias? Não. Algumas vezes lhes é permitido assistir a elas, a fim de aproveitarem os ensinos que vos são dados, mas conservam-se silenciosos como estouvados numa assembléia de gente ponderada. Capítulo 10. Ajuda espiritual. Somente agora observamos nas colocações de Jesus que às vezes é necessário que ambos cresçam juntos, porque arrancando o joio pode-se também arrancar o trigo, pois ambos se parecem muito. Assim também é a situação da nossa irmã. Os dois se encontram entrelaçados por compromissos, e quando ele se afasta dela, ela sente a falta dele, e o afastamento precipitado entre obsessor e obsediado pode causar a desencarnação dela antes do tempo, caso o processo obsessivo esteja em estágio muito avançado, como na subjugação espiritual, por exemplo. Estamos diante de duas pessoas doentes que precisam de médico e tratamento. Não podemos esquecer que nosso médico é Jesus. Então, juntos aos trabalhadores da seara do Mestre, nos dois planos da vida, físico e espiritual, todos receberão amor e carinho, e em pouco tempo as algemas serão quebradas. Outra senhora que até o momento permanecia calada pediu a palavra, identificou-se como Maria e gostaria de falar o quanto foi ajudada naquela casa. Senhor Ernesto, estou aqui para agradecer. Há muitos anos, nem sei contar o tempo, pois para mim tudo parou, fui aprisionada em uma caverna muito escura e úmida, na beira de um riacho, de onde eu não conseguia ver a luz. Foi meu esposo que me aprisionou naquele lugar. Eu sentia muita fome e sede. O medo que sentia dele era tanto que me aterrorizava. Quando estive na terra, foi uma esposa infiel. Ele fez de tudo para me mostrar o caminho certo. Vivíamos mudando de uma cidade para outra, mas em todo lugar que eu chegava, em pouco tempo eu traía. Destruí minha vida com a bebida e o desequilíbrio. Sei que não estava sozinha. Diversos espíritos me obsediavam, incentivando-me ao desequilíbrio sexual. Eu não conseguia ficar com um homem só. Meu marido, por me amar muito, tentou livrar-se daqueles que me seduziam. Tirou a vida de várias pessoas por minha culpa. Quando ele percebeu que não poderia mais continuar naquela situação, decidiu acabar com a nossa vida de uma vez. Ele pensava que matando o corpo físico, mataria também a alma. Primeiro tirou a minha vida com 2 tiros certeiros no coração e em seguida deu um tiro em sua própria cabeça. Ao ver os 2 corpos estirados no chão, um ao lado do outro, perguntou-me assustado: "Eu não te matei?" "Sim, meu corpo está morto, mas eu estou viva." Ele falou novamente: "E eu não me matei também?" "Sim, seu corpo igualmente está aí no chão." Nesse momento ele viu sua cabeça estourada e o sangue escorrendo por sua face. "Então quer dizer que não consegui nos matar?" "Não." "Quer dizer então que não existe a morte?" "Não." Disse ela: "Agora você continuará sendo minha prisioneira para sempre." De repente, ouvimos um zum-zum, muitas vozes juntas, e à medida que se aproximavam de nós, conseguíamos identificá-las, gritos, choros e até xingamentos.
Maldita traidora, porque me traiu, você é culpada da minha desgraça. Foram se aproximando de nós muitos homens e mulheres. Algumas arrastavam seus maridos pela coleira, como um cão sendo levado pelo dono. Mulheres também eram arrastadas da mesma forma, e todos gritavam palavras aterrorizantes. Sem entender o porquê, de repente estávamos juntos daqueles que nos martirizavam. Meu marido me arrastava acorrentado em uma coleira como um animal aprisionado ao seu dono. Naquele momento senti-me a pior das criaturas, num verdadeiro inferno. Passei por toda aquela tortura sem me lembrar de fazer uma prece a Deus. Fiquei tão envolvida nas cenas de horror que não pude pensar em mais nada. Fomos levados de roldão a um cenário denso, escuro e cheio de lama. Muito tempo depois, não sei calcular o quanto, pois perdi a noção de tudo em minha memória, meu marido e eu fomos separados daquele grupo e descemos para um riacho onde existiam cavernas cheias de prisioneiros. Cada gruta tinha seu comandante. Havia celas individuais para cada um. Quando chegamos, um homem muito alto, de olhos avermelhados, aproximou-se e falou para o meu esposo. Natanael, eu já o estava esperando. Você está sob minha proteção. Já tenho uma cela preparada para guardar sua traidora. Pode ficar aqui o tempo que for necessário. Eu vi nos olhos do meu marido alegria e contentamento. Agora me manteria o tempo todo ao seu lado em lugar seguro, sem interferência de ninguém. Poderia fazer comigo o que quisesse. Permanecemos naquela caverna imunda por muito tempo, sentindo necessidades fisiológicas, emocionais e um enorme desequilíbrio na área do sexo. Ele se aproveitava de mim. Eu era obrigada a obedecer-lhe, fazendo os seus gostos. Ouvia constantemente grito de mulheres sendo torturadas por seus maridos. Pude ouvir também lamentos de homens desesperados sofrendo maus tratos de suas companheiras, que lhes reivindicavam fidelidade e gratidão por tudo que haviam feito por eles. Meu marido estava feliz e só por me manter como prisioneira já se sentia realizado. Às vezes sentia-me enlouquecendo, como se estivesse passando por um pesadelo que não acabava mais. Aos poucos fui me acostumando com o sofrimento e aceitando aquela vida naturalmente. Não tinha possibilidade de sair daquela situação, não possuía mais o meu corpo físico para habitá-lo novamente. Ao pensar assim, comecei a me lembrar da minha vida física como um maravilhoso presente de Deus. Lembrava-me dos sonhos e pesadelos que me afligiam à noite. E quando as perseguições me torturavam demais, eu corria para o corpo físico, acordando imediatamente. Mas agora, na situação em que me encontrava, não tinha para onde fugir. Era um pesadelo sem fim, até que em determinado momento, depois de muito sofrer, roguei a Deus. Será que serei prisioneira para sempre? Será que não tem ninguém que possa me ajudar? Será que minha mãe se esqueceu de mim? Ela me amava tanto quando eu ainda era uma criança. Pensando fortemente em minha mãe, comecei a implorar por sua ajuda, dizendo: Mamãe, não sei onde a senhora está, mas gostaria tanto que me tirasse deste lugar. Já não suporto mais ficar aqui. Não sei se mereço um lugar melhor. Sei que a senhora tinha muita fé em Maria Santíssima. Hoje sinto tanto por não ter acompanhado e aceitado seus conselhos. Fui uma filha extremamente rebelde. Fiz a senhora sofrer muito. Talvez nem mereça a sua ajuda. Mas já que a senhora tinha tamanha fé na Mãe de Jesus, em nome dela eu peço que venha me ajudar, tirando-me deste sofrimento, desta triste aflição. De repente, após fazer aquela rogativa tão sentida do fundo do meu coração, senti que tudo havia desaparecido de minha frente e me vi em um lugar completamente diferente. Não sei como fui parar naquela sala imensa e cheia de pessoas necessitadas como eu, sentadas em cadeiras confortáveis em volta de uma enorme mesa. Notei que muitos dos presentes de repente desapareciam e começavam a falar por intermédio de outros homens. Sei que eles eram diferentes porque possuíam corpo de carne, eram pessoas vivas e não mortas como eu. Ouvi atentamente que os espíritos falavam por intermédio daqueles homens e não pude perceber a presença da minha mãe naquele momento, mas de repente assustei-me, pois por intermédio de um daqueles homens que estavam sentados em volta da mesa, vi o meu marido. Era como se o homem houvesse se transformado no meu esposo, muito furioso, desesperado e nervoso, procurando por mim como se tivesse perdido uma joia rara de inestimável valor. O desespero dele era imenso.
Eu via seu semblante desfigurado, olhos brilhantes e vermelhos, que irradiavam um profundo ódio no coração. Então uma senhora sentada no canto da mesa começou a falar, reclamando e pedindo ajuda, como se tivesse com uma grande enfermidade. Era possível ver os pulmões daquela mulher totalmente escuros e ela sentindo muita dificuldade para respirar. De imediato percebi que era o espírito de uma mulher fumante, que teve sua vida física interrompida pelo uso do cigarro. Surgiu uma senhora muito alta e elegante por detrás dela, com as mãos estendidas e falando muitas coisas. Sei que era um espírito como eu, mas na medida em que começou a falar, irradiou muita luz, e a outra que estava no corpo físico e era médium, repetia as palavras que recebia daquele espírito iluminado de mulher. Eu olhava para ela e para meu marido e via como ele estava irritado. Até aquele momento ele não tinha percebido minha presença na reunião. Achei muito interessante quando aquela senhora disse: pedimos a todos os médios que elevem seus pensamentos a Jesus em favor de nossa irmã, que precisa de ajuda. E pensei, esses pensamentos também podem servir para mim. Na medida em que aquela senhora orava, eu me surpreendia cada vez mais. A prece penetrava nossa intimidade com palavras sublimes e consoladoras. Eu via no ar muitas luzes de várias cores descendo do céu. Aquela doce harmonia preenchia todo o ambiente. Todos nós que estávamos necessitados nos emocionamos ao presenciar aquele espetáculo divino. Sentimentos que havia tanto tempo não sentíamos e que afloraram naquele momento. Aquela foi uma das preces mais bonitas que pude ouvir em toda a minha vida. Assim começava a oração. Pai nosso que estás no céu, nas luzes dos sóis infinitos. Pai de todos os aflitos, conforme a irmã pronunciava as palavras, saíam focos de luz de sua boca. Aquela claridade tinha um poder magnetizador, que aos poucos atraía meu marido, que se encontrava sentado ao lado de um médico. Ele foi se acalmando como alguém que houvesse lutado muito em uma batalha e, de tão cansado, não conseguia mais caminhar e se jogou no chão, sentindo-se derrotado, como se não tivesse mais forças para continuar. Foi no momento em que ele caiu na realidade e passou a observar o lugar onde se encontrava. A paz que reinava no ambiente começou a contagiar sua alma e aos poucos foi se acalmando. À medida que a prece continuava, ele pôde perceber a minha presença e sentiu-se mais aliviado. Quando terminou a doutrinação, o espírito comunicante agradeceu e foi levado pelos médicos espirituais que estavam ali. Meu marido começou a se comunicar por intermédio de um homem, falando palavras que me assustaram. Vocês querem tirá-la de mim? Vejo muitos médicos auxiliando-a, mas vocês não sabem o que ela fez comigo. Fez-me sofrer tanto nessa vida, não tive sossego enquanto estava na terra. Ela é uma traidora. Por causa dessas traições, matei muitas pessoas para tirá-las do caminho dela, deixando-a somente para mim. Depois fui percebendo que em todas as cidades para onde nos mudávamos, ela continuava com suas traições. Em qualquer lugar a que chegávamos, Maria era muito cobiçada pelos homens e me traía novamente. Assim percebi que não adiantava continuar tirando vidas humanas por causa dela, porque eu acabaria na cadeia e ela teria toda a liberdade enquanto que eu ficaria preso. Resolvi então acabar com nossas vidas. Sinto-me prisioneiro dela e ela minha prisioneira. Não quero mais continuar vivendo assim. É muita dor e sofrimento. Estou cansado e posso perceber, não com os olhos, mas com o meu sentimento, que alguém que nos ama está aqui para nos ajudar. Quando cheguei a este lugar, estava muito furioso, mas à medida que pude ouvir essa linda prece, que há muitos anos não ouvia, nem mesmo nos tempos de criança, quando minha mãe orava para mim, senti-me um derrotado. Entrego-me para ser levado à prisão, onde possa pagar por todos os crimes que pratiquei contra as leis de Deus e de sua sábia justiça. Peço somente uma coisa: não a tirem de mim. Deixa ficar do meu lado não como minha prisioneira, mas em total liberdade. Reconheço que já não estamos mais no mundo dos vivos, e sim no mundo espiritual. Estamos mais vivos do que antes. Naquele momento, uma emoção muito forte tomou todo o ambiente. Era possível perceber a doutrinação de muitos espíritos que se encontravam na mesma situação. Aos poucos, as algemas que o prendiam aos seus obsessores iam se quebrando.
Mais de 100 casais que se sentiam no poder de trazer seus cônjuges nas mãos, carregados por uma corrente como se fossem animais, foram se libertando. Podíamos presenciar a libertação daqueles casais e todos aceitavam ajuda. Os benfeitores espirituais se aproximaram de dois em dois e foram tomando-os pelas mãos e levando-os para outras dimensões do ambiente, onde havia várias enfermarias e os doentes poderiam ser muito bem cuidados. Faziam isso com cuidado para não separar os casais, deitavam um do lado do outro. Os bons amigos espirituais permaneciam ali, falando da liberdade, de como é importante ser livre. Somente o perdão liberta a consciência, e quem neste mundo nunca errou? Somos todos espíritos doentes e ignorantes, e ainda estamos muito longe do amor de Deus, o amor que nos alimenta, dando-nos felicidade plena. Para sermos felizes, temos de ser livres para agir e pensar. Para cada um daqueles casais, eles tinham as palavras certas para dizer de acordo com suas necessidades. Nessa enfermaria havia mais de 100 leitos e estavam todos ocupados por aqueles casais que aceitaram a doutrinação. A reunião prosseguiu e era possível notar a alegria dos benfeitores. Havia enorme satisfação pelo êxito do trabalho realizado. A emoção tomou conta do ambiente. Elevei meu pensamento aos céus, coisa que há muito tempo não fazia. Agradeci a quem eu tanto acreditava quando criança, Maria Santíssima, Mãe de Jesus, e falei com ela em pensamento da imensa felicidade que estava sentindo no momento. Os dois enfermeiros espirituais que estavam ao meu lado viram a gravidade da minha doença, as chagas que já se manifestavam em meu corpo espiritual em forma de terrível lepra no estágio de decomposição, chaga causada pelo enorme desequilíbrio que eu tinha na área sexual quando estava na Terra. A consciência, muito pesada pela traição, agravava ainda mais minha enfermidade. Fui levada para outra enfermaria junto ao meu esposo, também doente e sofrido, já cansado de me perseguir. Mas naquele momento, sentiu-se livre e entendeu que estávamos muito bem amparados por aqueles irmãos espirituais que nos passavam muita confiança. Sabia que todos queriam o melhor para nós. De repente, aproximou-se uma equipe médica, ficando 2 ao lado de meu marido e 2 ao meu lado, dizendo: "Sejam bem-vindos, meus irmãos. Na casa de Jesus há lugar para todos. O amantíssimo coração do Mestre está sempre aberto para recebê-los. Procurem ficar em silêncio, somente observando o ambiente. Nesse momento, vamos fazer uma cirurgia para recompor seus corpos espirituais, livrando dessas dores." Os médicos começaram a espalmar as mãos sobre nossos corpos espirituais e a cada movimento saíam muitos fachos de luz. À medida que aquela luz nos penetrava, sentíamos a dor terrível sendo retirada de nós. Aos poucos podíamos perceber todos os membros do nosso corpo, que se encontravam endurecidos, tendo leveza e facilidade para se mover. Nós nos sentimos livres daquele sofrimento, daquelas algemas que nos prendiam ao passado de remorso e arrependimento. Novamente, pude me lembrar de minha mãe, nos momentos em que eu ainda era pequena. Tinha medo do escuro e começava a chorar, e ela vinha orar para mim. Em pouco tempo, após o tratamento espiritual, um daqueles enfermeiros disse: "Agora, você pode receber a visita que há tanto tempo espera." Quase sem acreditar, vi entrar por aquela porta minha mãe. Não consegui conter a emoção e comecei a chorar. Queria levantar para abraçá-la, mas um dos benfeitores me assinou para que permanecesse sentada e em silêncio.